Prezados colegas, prezados clientes, boa noite. Meu nome é Fábio Jesus, eu sou supervisor comercial na Nihon Kohden, de toda a rede de distribuição do Brasil. Tá? A Nihon Kohden é uma empresa de origem japonesa, estabelecida em Tóquio em 1951 pelo Dr. Ogino San. Esse engenheiro especialista em sensores, que decidiu fazer medicina para procurar entender a real necessidade dos pacientes e dos doentes na época. Com isso, foi estabelecida nossa missão, que desde 1951 acompanha todo o grupo Nihon Kohden em mais de 120 países, 17 filiais em todo o mundo e mais de 5.000 funcionários, que é de contribuir para o mundo, combatendo doenças e melhorando a saúde com tecnologia avançada e criar uma vida plena para os funcionários. Tá? Hoje, nós temos um tema muito relevante. Tá? Eu acho que com 8 meses de pandemia, nós temos parâmetros suficientes para levar a hematologia a um outro nível de importância no cenário da Covid-19, seja no diagnóstico ou no auxílio aos médicos no combate da doença. Tá? Por isso, convidamos novamente, né, o nosso parceiro aí sempre das aulas, o Dr. Luiz Arthur, para essa atualização em achados laboratoriais relacionados à Covid-19. Hoje, quem vai ser anfitriã do Dr. Luiz aí é a Vanessa Santinato. Né? Bom, eu quero desejar a todos os assistentes aí, tá? A todos os convidados, uma ótima aula. Tá? Desejar ao Dr. Luiz também uma ótima aula aí, sucesso, mais uma vez. Tá? E Vanessa San, Dozo, com você. Muito obrigado, Fábio. Bom, pessoal, boa noite. Eu agradeço a participação de todos nessa noite muito quente, né? Acho que o Brasil todo está passando pela mesma dificuldade, esse calor exorbitante. Eu gostaria de agradecer, inclusive, ao Dr. Luiz Arthur, que sempre abrilhanta a noite com tanto conhecimento. Somente em caráter informativo, esse webinar com o tema Atualização e achados laboratoriais da Covid-19 terá aproximadamente 60 minutos, tá? E ao final do evento, nós sortearemos 5 ingressos para a primeira Jornada Brasileira de Patologia Laboratorial, que o Dr. Luiz vai explicar um pouquinho mais ao final. Aproveitando, eu gostaria muito de informar vocês que este mês a Nihon Kohden Brasil é capa da Newslab. E caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, a matéria completa está no site da Newslab, através da revista eletrônica. Agora, falar um pouquinho do Dr. Luiz, acho que todo mundo conhece ele bem, né? Conhece bastante. O Dr. Luiz Arthur Calheiros Leite é biomédico, escritor, pesquisador e professor da pós-graduação Lato Sensu em Hematologia Clínica no Centro Universitário SESMAT. Ele também é consultor em hematologia laboratorial, especialista em hematologia e hemoterapia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele também é mestre em hematologia, imunofenotipagem por citometria de fluxo, também pela Unifesp. E ele é doutor em Bioquímica e Fisiologia pela Universidade Federal de Pernambuco e CEO da LA Hemato EAD. Tá? Doutor Luiz, agora é com você. Eu desejo um excelente curso. Muito obrigado, Vanessa, pelas palavras. Assim, na verdade, eu, além de agradecer a Nihon, né, eu gostaria de dizer que eu sou consultor da Nihon também. Eu me sinto como consultor da Nihon, então... primeiro, é um prazer estar aqui com o gerente, meu grande amigo Márcio, Fábio, Roberto, que está sempre me dando assistência, e principalmente hoje a Vanessa, que está sempre fazendo esse grande papel. Ela é uma assessora científica, certo? Vocês que têm interesse em bons equipamentos de hematologia, VHS, aparelhos veterinários, a Nihon oferece uma linha muito interessante. Uma delas vai estar no meio da palestra, com a conexão com o tema. Bem, me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema, atualização dos achados hematológicos da COVID, por ter convivido muito com a pandemia, com testes hematológicos,
trabalhando não só na linha de frente, mas escrevendo artigos que estão em trâmite de aceitação, né? E também dividindo muitos casos com os colegas. Então, a gente realmente hoje reforça as palavras do nosso amigo Fábio Jesus, né? Que é gerente, né? Da Nihon, onde ele fala que a gente hoje já tem muita propriedade para falar dos achados hematológicos e laboratoriais da COVID, né? Então, vamos lá, né? Bem, quando a gente fala da COVID-19, a gente tem que lembrar que é uma doença nova, né? O vírus recebeu esse nome de COVID-19 porque ele começa o surto ou uma epidemia. Os primeiros casos começam numa cidade de Wuhan, uma cidade da China, com quatro casos de febres e pneumonias inexplicáveis, e, posteriormente, com o sequenciamento do vírus rapidamente na China. Né? E na China, ou fez um lockdown muito bem, ou teve poucos casos. Isso é um grande mistério para a gente, que não vale a pena comentar bastante. Bem, esse artigo, inclusive é chinês, Chinese Journal of Lung Cancer, fala mais um pouco sobre o vírus que realmente se espalhou. A gente vai tocar um pouco sobre isso, como ele se espalha, hoje já levando a uma pandemia em todos os países do mundo, né? A gente vai falar algumas coisas da América do Sul, algo que interessa bastante a gente. Um quarto da pandemia hoje está na América do Sul. Nós temos mais de 35 milhões de casos de Covid no mundo, atingimos um número muito significante de 1 milhão de óbitos ao redor do mundo, e temos depois para explorar um grande número, ou um grande número mesmo, talvez seja a expressão, né, de grupos de riscos, né, que aí inicialmente eu resumo como idosos, usando o laser aqui, ó, cardiopatas, diabéticos, hipertensos, pneumopatas. A gente falou muito de asmáticos. No Brasil e nos Estados Unidos a gente viu muito a questão de pessoas jovens, obesos, desenvolvendo as formas mais graves, indo a óbito com Covid, e uma incógnita grande sobre os pacientes imunossuprimidos. Eles não foram os mais acometidos, como a gente pensava que seria pela Covid. Bem, a linha do tempo da Covid começa em 2019, mais necessariamente um pouco antes do dia 29, né? Os primeiros casos de pneumonia inexplicável aparece sem etiologia, né? Sem agente etiológico identificado. Isso se dá, isso vai acontecer outras vezes no mundo, porque na China, por exemplo, existe um mercado de seafood, né, o mercado de frutos do mar, que a gente existe algumas informações que nós temos também da China, onde o preço da carne não é tão barato. Então, os 4 primeiros casos aconteceram em dezembro de 29 de dezembro, né, de 2019, por isso que é Covid-19. A China rapidamente se mobilizou, conseguiu reportar como uma pneumonia não identificada, de etiologia não identificada. O CDC, né, o Centro de Controle de Doenças da China, começa a informar isso, e depois, logo, rapidamente, informa isso à Organização Mundial de Saúde. A China também eleva o grau de emergência para nível 2, logo vocês vão ver que ela faz um lockdown, que é fechar tudo, não é? Principalmente em Wuhan. Ela sequencia e isola o vírus, SARS-CoV-2, já existia SARS-CoV, a gente já conhecia esse tipo de vírus, não é? A Organização Mundial de Saúde, ainda já em janeiro, né, de 2020, ela declara uma provável uma condição de saúde pública emergente internacional, num contexto internacional. E em fevereiro de aí talvez quando começou a se falar mais, né, aqui próximo ao nosso carnaval, ainda não tínhamos muitos casos no Brasil, praticamente não tinha casos do Brasil. Nós tínhamos na China o que estacionou, né, o que é interessante, como a China estacionou. Chegou a ter uns novos casos, mas não surgiu tanto efeito como outros países. Em 82.240 240 e 94 pessoas infectadas, né?
isso já naquele momento, já em 47. A doença se originou numa província de Hubei, né? Mais precisamente em Wuhan. Wuhan tem algo muito interessante, que é o mercado de animais exóticos, né? Tanto para, provavelmente, né? Que a gente tem informação de Wuhan, ou das fotos, ou quem estudou um pouco, ou quem viu vídeos, realmente eles comem animais diferentes, né? Animais como o pangolim, que é provavelmente o vetor, ou foi o principal vetor da Covid. A pangolim para a gente aqui no Brasil, traduzindo, uma espécie de animal exótico também, é um tatu, né? Mas quem transmitiu a doença, o coronavírus, que é um vírus em forma de coroa, foi o morcego, né? Que é o bat, né? O bat, né? Ele é o hospedeiro natural, não se infecta. O morcego, ele provavelmente tem mais de 22 mil vírus, e a gente já tinha experiência com o SARS-CoV, engraçado que a gente já tinha, mas não era uma doença tão infectante, né? Que se transmitia. O primeiro SARS-CoV aconteceu lá nos meados de 2000, 2005, por ali. Teve MERS também, um vírus muito parecido, já com esse grau de infectabilidade, mas o SARS-CoV-2, que veio trazer a COVID, esse dados também de uma publicação importante, começou assim o problema da contaminação, que é a contaminação que vocês vão ver que por via aérea, né? É onde a gente faz o exame de detecção ou de confirmação, né? O ponto da transmissão é que uma pessoa transmitia para 3, ou ainda transmite para 3, e isso de forma exponencial para 6, ou de 6, logicamente, para 12, e isso é muito grande a transmissão, por isso que a gente viu no Brasil, e ainda tem números de 30, hoje, ou foi ontem, a gente tinha 35 mil infectados, não é tão pouco, por mais que a gente tenha um decréscimo. Nos outros países, a gente está vendo o Peru, por exemplo, é o segundo país por metro quadrado com mais doença, então a gente tem um problema ainda muito grande a resolver, que hoje a gente sabe lidar um pouco mais, né? Aqui essa imagem do Imperial College of London, né? De Londres, que mostra que, na verdade, a maioria dos pacientes com Covid, foi o que a gente viu, não desenvolvem formas graves, são brandos, então são extremamente infectados e transmitem muita doença, e aí entre 15% a 20% a gente tem de casos com febre, né, um pouco mais até, e os casos graves aí entre 3,4% a 10%, que chega entre casos graves e morte. A doença é muito grave quando ela chega nesse ponto, e a gente vai tocar um pouco nessa condição. Bem, os grupos de risco, o primeiro grupo de risco descrito bem antes da China. A China não divulgou muitos dados em relação ao grupo de risco, mas na cidade de Bérgamo, na Itália, né, uma chinesa viajou para a Itália e levou a doença para quase uma população inteira, né? Como também um time de futebol, aconteceu um jogo de futebol entre países da França e eu acho que se não me engano, da Espanha, e ali aconteceu uma transmissão grande, então começou vários surtos. A segunda cidade mais acometida foi a Itália. Por que eu estou falando da Itália? Porque lá a população é bem mais velha, então o primeiro grupo de risco que nós temos são pacientes idosos, que até hoje nós vamos precisar tratar esses pacientes com mais cuidado e também pensar em cobertura vacinal logo, quando eu falo logo, no próximo ano. Nós percebemos que os nossos cardiopatas graves, descompensados, são grupos de riscos, e pensando que um cardiopata pode ter uma doença pulmonar, isso é pior. Os pacientes com insuficiência cardíaca, infartado, revascularizados, eles têm que ser cuidados, nem sempre foram. É difícil cuidar de uma população tão grande, quando a gente fala de hipertensão arterial sistêmica, paciente com pneumopatia, fumante, ou descompensado, dependente de oxigênio, asmático, algumas ressalvas sobre asmático, mas ele também foi bem cuidado. E DPOC, que é uma doença pulmonar por obstrução crônica associada ao cigarro, esse tem grupo de risco muito grave. O que a gente viu foram muitos pacientes também diabéticos, eu não volto a incluir os obesos, hipertensos. A gente perdeu, eu pelo menos posso dar algum testemunho, 2 coletadores que realmente, no começo da Covid, como aconteceu na Itália, eles não tinham muitos EPIs ou eram chamados de forma emergencial para fazer coleta de uma quantidade gigante de pessoas,
chegou aqui num pronto-socorro grande, que atende 1.000 pessoas dia, só de emergência, né? A toda hora essas coletadoras seriam requisitadas e elas foram a óbito por grande exposição à Covid. Então, um era obesa, outra tinha uma idade um pouco mais avançada, não tanto, infelizmente foram a óbito, né? A gente lamenta isso, como muitos brasileiros foram a óbitos. A gente depois vai falar que alguns desenvolveram trombose arterial cerebral. Então, quando a gente falar um pouco de clínica da Covid, você vai ver que quando o paciente desenvolve forma grave ou até intermediária, ele pode estar saturando, a gente vai falar um pouco de saturação, né? Saturando muito com saturações muito baixas, né? Bem, essa imagem é um pouco antiga, mas eu acredito que até hoje, mesmo de abril, ainda define muito bem o que aconteceu com a Covid, né? Pensando que ali está a China, da China a gente veio para a Itália e aconteceu algo que era esperado, né? Ou assim, né? Hoje a gente pensa que seria esperado, não sei se é esperado, né? Era inesperado, um ponto de vista clínico e de conduta para paciente, né? A Espanha, por exemplo, né, chegou a ter quase 50% de óbito por Covid, né? A Itália, em Bérgamo e em outras regiões, principalmente em Bérgamo, que é um local pequeno da Itália, os corpos eram empilhados em caminhões, né? Porque a cidade é muito pequena e o número de óbitos era gigante. Então, a cena é muito triste. Depois, se alguém quiser pesquisar sobre isso, a Itália foi massacrada e já volto a alertar que algumas dessas cidades começam a apresentar novamente, devido ao inverno, ou algumas preocupações, ou muita liberação, né? Esse isolamento que foi quebrado, começam a apresentar casos um pouco mais elevados de Covid. Mas ela atravessou, né? O vírus atravessou o continente, provavelmente por a nossa maior forma de transmitir uma doença, que é avião ou um outro, só existe transporte principalmente. Nesse caso, os Estados Unidos continuam sendo o epicentro da doença, só que o Brasil, que era o segundo maior local de Covid, né? A gente coloca aí os pontinhos mostrando os locais mais afetados. Isso mudou bastante. A América do Sul é muito acometida. O Brasil não é o segundo maior país em número de Covid. Hoje é a Índia, um país que preocupa muito. Não sei se passa dos Estados Unidos, mas o fato é que nós hoje temos 35 milhões e 500 mil e 11 casos com mais de 1 milhão de óbitos. É algo preocupante, não é? Os Estados Unidos sempre disparados, o problema é muito grande, saiu só para uma atualização maior de vocês, saiu de Nova York e hoje o epicentro dentro dos Estados Unidos, né, o centro dentro dos Estados Unidos mais acometido é uma parte litorânea dos Estados Unidos, da Flórida, né? Muito, muito grave os casos ainda na Flórida, né? Então a gente olha para um local como aquele, olha como a Índia, que já tem mais de 6 milhões de casos, com algo preocupante. O Brasil não foge tanto disso, a gente já perdeu mais de 142 mil pessoas, né, no Brasil, muita morte em São Paulo, Rio, por ordem, a gente teve no Ceará e em todos os estados. Eu acho que isso, agora que a gente está tendo estados no Brasil com 0 caso, mas eu acho que isso é um pouco preocupante, a gente tem que ter um pouco de cuidado. E o que chama a atenção não é nem tanto perante a Rússia, mas se a gente olhar a partir do quinto colocado ali em número de casos, vem a Colômbia, o Peru, o México. Então você vê que a América do Sul e um pouco da América está toda tomada. A gente tem que incluir a Argentina também, muito acometida. E aí a Espanha e a França começaram a apresentar, inclusive a Alemanha, começaram a apresentar mais casos e elas começaram a tomar medidas que a gente até pensava nisso, que isso poderia acontecer, mas aconteceu de forma um pouco mais preocupante. E, por exemplo, a Espanha e a França começam a falar junto com a Alemanha em reduzir de novo aquela abertura que foi feita, né? E as pessoas poderem conviver abertamente, só com máscara. Está sendo tudo revisto lá, e talvez no Brasil, em algum momento, a gente precisa, não sei, a gente não consegue prever isso, mas se a gente liberar alguns eventos maiores, isso pode acontecer novamente, essa disseminação. Em relação à imunopatologia da doença, é uma doença hoje bem conhecida, não há tanto. Depois de 8 a 9 meses de Covid, a gente já conhece que é uma doença infecto-contagiosa,
que acomete o pulmão, né, que acomete as vias aéreas, a via de contaminação é nasofaringe mesmo. Se a gente tocar nessa região, a gente pega Covid, se a gente é infectado, por isso que toda hora lavando a mão com álcool gel, isso é muito importante, certo? O vírus infecta as células e ele se replica só em células hospedeiras, né? Ele não consegue viver fora da cavidade respiratória, do tubo respiratório, chama de tubo. Então, ele se replica ali, dali ele vai começar a ter contato com células que nós chamamos de células apresentadoras de antígenos, macrófagos, células dendríticas. Isso gera algumas reações, que aí gerou um grande problema da COVID, que é a liberação. Essas células, principalmente macrófago, ela libera muito mediador inflamatório. O que é que significa isso, colegas? É que ela aumenta muito a inflamação, ela tenta responder, mas aí com o vírus ela começa a aumentar a inflamação, tentando combater o vírus, mas causa um efeito deletério, né? Que o paciente com COVID ele tem fase de inflamação, hiperinflamação, ou às vezes até bem mais grave. Então, quanto mais inflamado esse paciente está, pior a doença. Então, esse é um problema, porque a inflamação causa várias alterações sistêmicas, por isso que a gente chamou de tempestade de citocina, acomete muito o pulmão, a gente começa a ter vários problemas pulmonares e sistêmicos, a gente vai falar um pouco de sepse viral, certo? Depois a gente tem mais liberação de citocina, e aí vem um outro problema, que é a tentativa do organismo destruir o vírus, né? Nas formas mais graves, ela tenta destruir o vírus, que foi aí que a gente começou a entender como tratar a doença, e os plasmócitos, principalmente, começam a produzir anticorpos, que vão destruir novamente o pulmão, mais do que a inflamação, né? A gente vai ter um dano imunológico, porque os anticorpos vão atacar o pulmão como se estivesse atacando o vírus que está lá dentro, né? Da COVID. Como ele não consegue destruir o vírus, ele destrói a árvore pulmonar. Então, os pacientes com COVID normalmente têm alterações respiratórias que vão desde dispneia, que a gente tem aquela sensação de dificuldade de respirar, com muita dor no corpo, é um paciente que sente muita dor, está muito cansado, não por anemia, mas por insuficiência respiratória. E eles evoluem para casos graves com síndrome da angústia respiratória, insuficiência, e vão depender muito de algo que inclusive a Nihon trabalha, né, que é uma necessidade de monitoramento do oxigênio, porque o pulmão é o centro da troca gasosa, então a gente fica muito sem oxigênio na COVID, a saturação sempre é medida, hoje mais por oxímetro, que é uma das linhas da Nihon, né, e também por respiradores. Então isso foi uma grande febre no Brasil, e ainda é, né, porque nós ainda temos pacientes graves no Brasil e no mundo todo. Em relação aos sintomas, são sintomas que começam com sintomas respiratórios, a gente já percebe, já consegue predizer os sintomas que o paciente vai ter, rinorreia, espirro, né? Uma tosse seca, pneumonia, a gente tem alguns problemas mais pulmonares graves, que seriam insuficiência respiratória, algumas síndromes associadas a isso, a gente tem um padrão mais à frente a gente vai ver um padrão de tomografia computadorizada que reflete também dano pulmonar. Então, a gente tem pego muitos pacientes chegando com saturação, não só com saturação, mas função pulmonar de 40%, né? Então, isso é muito grave. E de forma sistêmica, esses pacientes têm febre, e isso é muito comum na COVID, o que a gente já sempre orientou, e hoje acho que já é tão falado, e um paciente que tem pelo menos qualquer um desses sintomas, febre, tosse, fadiga, procura um serviço médico, dor de cabeça que não passa. Hemoptise já é um sangramento pulmonar mais grave, uma injúria ou uma insuficiência cardíaca também é uma marca da doença, a gente vai ver que tem alterações laboratoriais. A hipóxia pode ser silenciosa, por isso que há necessidade toda hora de quando admitir um paciente, ou quando o paciente for admitido, pensar em oximetria, que é a forma mais fácil de a gente medir a saturação de oxigênio. A saturação de oxigênio tem que estar normalmente entre 95% a 100%. Então, nós temos um caso clássico agora do presidente dos Estados Unidos, que a saturação dele foi para 93, 92, todo mundo estava preocupado, né? E uma outra marca interessante da COVID, não só em termos hematológicos, né, a gente já tem notado, fora as alterações tromboembólicas, que eu vou dar uma ênfase maior, é a perda de olfato e de paladar, né? Esses pacientes começam, além de ter a perda de olfato e paladar, eles continuam por muito tempo, tem alguns colegas, inclusive, que eu conversei pessoalmente, e eles estão lá bebendo, comendo, e não estão sentindo muito. Então, a gente não sabe por quanto tempo essas pessoas vão ficar sem paladar e sem olfato. Aparentemente, bastante tempo.
né? São as sequelas da Covid. Se a gente fosse falar das sequelas da Covid, a gente já tem algumas sequelas bem nítidas, inclusive alguns pacientes renais, com problemas respiratórios, e assim vai, né? Bem, os primeiros achados, eles foram, pela literatura, descritos por dois pesquisadores bem conceituados, que trabalham muito com controle de qualidade, o Lippi e o Plebani, são italianos. Eles escrevem primeiro que esses pacientes com COVID têm linfopenia, né? É um defeito imunológico, uma depressão linfocitária. Vale a pena frisar para vocês que mais de 86% dos pacientes com COVID, entre formas leves e graves, têm linfopenia. Então, talvez esse seja um dos parâmetros que mais você deve olhar no hemograma. A leucocitose por dois fatores. Aqui está por superinfecção bacteriana. Sim, também a gente cobre esse paciente com azitromicina, mas isso também pode acontecer por hiperinflamação. Então, dois fatores associados que a gente às vezes não consegue diferenciar. Então, um padrão já começa a se traçar um padrão hematológico em um paciente que tem leucocitose, neutrofilia pela mesma causa, né? Tempestade de citocina, muita inflamação, a linfopenia e a trombocitopenia por uma coagulopatia de consumo que não é uma CVD, certo? Mas também a trombocitopenia mais em casos graves. Então, esse é o primeiro padrão: leucocitose, neutrofilia, linfopenia, né? Que vírus normalmente aumenta linfócito, esse vírus foge do padrão por causa da inflamação e trombocitopenia. É um alerta para MDW, é um índice muito novo, ainda discutido, mas esse artigo alerta para MDW, pode ser um marcador de monócito imaturo e de sepse, né? Alguns estudos que falam isso, mas nem todos os aparelhos conseguem emitir esse índice, ou mesmo também ainda não está tão útil quanto a gente pensa ainda para sepse. Talvez tenha que ser validado. Na COVID a gente não fala tanto de MDW, por mais que tenha uma ou alguma outra publicação. Bem, esse caso é um caso da nossa empresa aqui em questão, da Nihon, tá certo? De um hemograma de um paciente com 20 mil leucócitos, né? Aí nós volta a dizer, o aparelho é muito bom, o aparelho já destaca em vermelho. Quando ele destaca em vermelho é porque está alterado, né? Tem 20 mil leucócitos, essa leucocitose é por neutrofilia, então lá embaixo a gente observa que tem 87% de neutrófilos com 17 mil neutrófilos, muito neutrófilo, fato que se destaca aqui nesse gráfico, ó, essa população de tamanho intermediário e muita complexidade, e mais ainda nesse gráfico, que eu acredito que esse é um grande diferencial da Nihon, porque ele vai isolando as populações de células, né, com muita granulosidade, em rosa é neutrófilo. Então, a gente percebe que nesse caso tem muito neutrófilo, eu não consigo nem só pensar que tem bastão, por mais que esse aparelho consiga dizer que a quantidade de bastão que a gente tem no sangue. Não tem muito eosinófilo, dá para perceber, porque aqui em granulosidade, o aparelho também divide as células mononucleares, que nesse caso estão baixas. A gente tem uma monocitose, mas tem uma linfopenia. Quando ele bota a L aqui, uma linfopenia, tá certo? Mesmo relativa, ela vai ser normalmente relativa, algumas vezes absoluta, porque a gente tem pouco linfócito. Bem, o gráfico, selecionando o gráfico, né? Volto a dizer a grande vantagem da Nihon, isso aqui tudo é neutrófilo. Então, se eu olho um gráfico desse em cores ou em preto e branco, quando eu olho muito gráfico em cor, eu acabo depois deduzindo que, conhecendo as populações de cada local, como aqui, não, quando eu vejo tanto gráfico em cor ou em preto e branco, eu sei que nessa região é neutrófilo, nessa região é monócito, nessa região é linfócito, e aqui é eosinófilo, certo? A gente tem muito mais neutrófilo, tá certo? E algumas vezes a gente tem plaquetas de diferentes tamanhos, que eu vou apresentar quando a gente falar de morfologia. Esse trabalho do Plebani traz coisas muito interessantes, né? E conversando com vários colegas de todo o Brasil, a gente percebeu que realmente as alterações de sangue periférico e o hemograma na COVID, ele deve ser revisto, né? A lâmina. Por quê? Os achados são variados. Eu vou citar alguns do artigo do Plebani, e de um grupo italiano com outros autores, mas a gente viu pseudo-Pelger, né, o que a gente sempre pensa quando vê pseudo-Pelger em alterações medulares, que a gente chama de mielotoxicidade, como acontece em mielodisplasia, mas só que isso aqui é em COVID, então tem alguma alteração medular nessa A, B e C, certo? Alguns neutrófilos com pouca granulação, também pensando em alteração medular, confirmado que pode ter alguma alteração, mesmo sendo uma doença mais periférica, quando foi encontrado promielócitos com muitos grânulos ou displásicos e assim vai.
Algo que chama mais ainda nossa atenção, além dessa mielopoiese alterada e desses granulócitos imaturos e desses células pelgueroides que vocês vão poder encontrar, né? Não são de anemia de Pelger, são os linfócitos atípicos nos poucos linfócitos que vocês encontram. Então, só encontrei 5%. Desses 5%, se 2 são atípicos, então realmente a gente já percebe que o linfócito reativo, né? É um linfócito reagindo a um vírus, que nesse caso é o SARS-CoV-2. Mas tem muito mais, a gente vê células em apoptose, a gente encontra também plaquetas, macroplaquetas, porque principalmente esses pacientes plaquetopênicos, a gente vai mostrar um outro trabalho muito interessante, falando de dímero e plaquetas, nas alterações de coagulação. Alguns colegas, não poucos, encontraram leucocitose com até mais de 50 mil leucócitos, né, que a gente chama de reação leucemóide, com desvio esquerdo até metamielose, mielose, um comportamento de hiperinflamação, que parece até infecção bacteriana, mas não é COVID. Muitos outros encontraram eritroblastos, então existe uma variação muito grande, que pode nos informar que esses pacientes não estão muito bem. Na maioria dos casos é isso que acontece. Bem, em relação aos biomarcadores da COVID de prognóstico, nem todos são só hematológicos. Destacamos novamente, eu fiz questão de remodelar essa plaqueta de uma publicação da gente que está saindo. A leucocitose e neutrofilia associada ao estado hiperinflamatório, a linfopenia, lembrando, mais de 86% dos pacientes têm linfopenia, anemia, aí sim, anemia é um grande problema, a evolução da doença, e aí já é um biomarcador, a hemoglobina, mostrando que esses pacientes têm lesão renal, muitos deles vão à diálise, né? A gente tem experiência grande aí com colegas, até colegas da gente que se não dialisaram, tiveram lesão renal grave, certo? Plaqueta baixa, com consumo de plaqueta no trombo, que a gente vai ver, mas não fica só nisso, não. A gente tem troponina elevada, né, se tivesse mioglobina, mas o melhor marcador de infarto agudo do miocárdio ou de lesão cardíaca, nesse caso, é troponina. Se ela estiver muito elevada, a gente já pode pensar em associação com falência de múltiplos órgãos. A sepse renal faz muito isso. O dímero se tornou a febre, a coqueluche, então, quem trabalha com dímero começou a perceber que está fazendo muito mais do que faria, né? Que o dímero é um marcador de trombose venosa profunda, mas nesse caso ele se tornou um marcador prévio de coagulopatia e de necessidade de anticoagulação. Então, pensando que um valor de dímero vai até 500 ou 400, a gente tem pacientes ou colegas que foram admitidos em hospitais como Sírio-Libanês, hospitais grandes, né? Ou Einstein, São Luís, desses grandes de São Paulo, por exemplo, dando exemplo, com dímero de 800 e já começaram a anticoagulação com Clexane, porque senão ia fazer trombose, poderiam ter risco grande de trombose. Mas não fica por aí. Como o vírus penetra pelo um receptor comum, que é o receptor da enzima conversora da angiotensina, que também está no fígado, a gente vê muitos pacientes com lesão hepática e até insuficiência hepática, aumento das transaminases, ST e LT, paciente com a hiperinflamação é tão grande que a gente começa a ver coisas assim muito diferentes na COVID, né? PCR elevadíssima, né? A tempestade de citocina, PCR de 500, de 1000, impressionante. PCR elevado. O VHS também, um marcador ainda solicitado, por muito tempo ficou no protocolo do Ministério, hoje é usado, é um bom marcador, é mesmo um marcador não dos mais sensíveis, né? Mas é um bom marcador ainda para monitoramento da doença, porque a partir do momento que o VHS vai diminuindo o seu valor, a sua sedimentação, que normalmente, quando a gente pega esses pacientes hiperinflamados, ele dá 120, ele sedimenta, vocês que estão acostumados a fazer VHS em 1 hora, 2 horas, cara, nem façam nesses pacientes, façam em 1 hora, e em meia hora você vai encontrar ele em 120, pá. E gradativamente, com o tratamento, o VHS também com uma proteína C vai servir muito para, quando eles diminuir essa sedimentação, falando especificamente do VHS, ele vai servir como biomarcador de melhora do paciente, ou, se ele continuar alterado, de piora. Nós publicamos um trabalho, e esse trabalho é de agora, né? Ele foi aceito em julho, foi publicado em setembro, na Hematology, Transfusion and Cell Therapy, né, da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, e a gente publicou um trabalho interessante, eu junto com o Guilherme Diestman, que é de Joinville, o Matheus também, de Joinville, Graziella, eu que sou de Maceió, e um colega de Curitiba, do Hospital das Clínicas de Curitiba, onde a gente conseguiu encontrar
um achado muito interessante, que são os grânulos verdes, né, acinzentados, aqui parecem mais verdes azulados, em monócitos e neutrófilos. Estão bem mais claros nesse monócito, né, que chamou a atenção da gente. Esses grânulos normalmente são encontrados em pacientes que têm insuficiência hepática, certo? Vou mostrar depois alguns dados, mas que em alguns estudos já mostram. Não, esse é o primeiro, talvez, primeiro trabalho brasileiro, né, mas em contexto mundial já tinha alguns casos. Os 6 casos descritos no mundo todo eram de pacientes que tinham, vou usar a linguagem também que muitos conhecem, TGO e TGP acima de 6.000. Eram pacientes com insuficiência hepática gravíssimos com COVID. Então, esse é um marcador de gravidade da COVID, por incrível que pareça, né, pessoal? Esses grânulos aqui, tá certo? Principalmente nesses monócitos e neutrófilos. Bem, quando nós falamos de COVID, não há como não comentar ou não falar de biossegurança, desde das máscaras, dos EPIs, das luvas, e aí a gente entra numa questão de falar um pouco sobre, por que não, né, de um aparelho, né, nosso aparelho aqui MEC 7300, né, ou MIC 7300, dependendo da pronúncia, ou o nosso modelo de pequeno porte, mas com 5 partes, né? E ele tem uma grande vantagem, né? Você coloca o aparelho naquele local e ele, se você empurrar aquele ponto ali, ele vai fazer a perfuração direto da tampa. Então, isso vai reduzir o risco biológico, vai favorecer bastante o trabalho, né, de vocês, sem precisar abrir a tampa, que é algo que a gente hoje tenta fazer no mínimo possível, né? Então, evitar esse contato com o sangue. Então, é mais uma grande contribuição. Eu já aconselho a vocês que comecem a procurar esses tipos de aparelhos, lembrando que eles contam leucócitos em 5 partes, 5 tipos de leucócitos. Então, ótimos aparelhos, de pequeno porte, bom preço, e vocês devem estar trabalhando com essa linha. Bem, trouxe esse caso, né? São vários casos, se a gente fosse estar falando de casos em COVID, a gente passaria uma infinidade aqui. Uma lactato desidrogenase, que o normal vai até 200, não é? Vamos pensar no homem, de 1.688, mostrando que esses pacientes têm muita destruição celular. Normalmente, essa destruição celular são de células pulmonares ou de células endoteliais, principalmente pulmonares, e se reflete em quê? Na lactato desidrogenase, que é uma enzima sérica do sangue, endossada no soro, muito aumentada. Aqui, nesse caso, ele está mais de 1.600 vezes aumentado, né? Quase isso. Então, é muita doença. Como a gente tinha comentado, dos pacientes com doença hepática grave, né? Uma transaminase, que normalmente, tanto TGO quanto TGP, não passa de 40 ou de 42, aqui de 500, né? 290. São pacientes graves com já doença hepática avançada e com doença pulmonar e sistêmica bem grave, né? Bioquimicamente falando. Então, esses são biomarcadores que tem que prestar atenção. Bem, aqui a gente traz um pouco de fator de risco, mas também já falando de doença, não é? A sepse, eu destaco aqui mais um pouco sobre a sepse. Muitos desses pacientes ficam mais na síndrome da angústia respiratória e precisando de respirador, de suporte, mas não tem como, são pacientes que são entubados, pacientes que vão fazer gasometria também, eles desenvolvem sepse, e muitos foram óbitos por isso, mas o que causou mais óbito, que mais precisou da nossa dedicação, fora o tratamento imunológico, que a gente vai falar à frente, né, ou em conjunto com isso, foi o dano pulmonar, né? E o dano pulmonar se refletiu em microtrombos, né? Uma coagulação intravascular, lesões cardíacas juntando com o coração. Então, a gente precisou fazer biomarcadores cardíacos a todo momento. E o dímero começou a ser um exame de rotina para todo paciente admitido, né? A Sociedade Italiana, a Sociedade Chinesa de Hemostasia e Trombose começou a recomendar que todo paciente que fosse admitido com COVID fosse dosado de dímero. E realmente é isso que acontece. No Brasil, inclusive, e há muito tempo. Né? Por quê? Porque esses pacientes, clinicamente, mostram resultados que, em vida e em morte, em autópsias, eles apresentam, em vida, microtrombos e a tão temida o tromboembolismo venoso pulmonar, né? Isso traz um prejuízo enorme e óbito, né? Em muitos casos. Eles fazem microinfarto e coágulos, né? E a gente tem
fibrina sendo distribuída e trombo se formando não só no pulmão, mas no corpo todo, e aí muitos pacientes, se não forem anticoagulados, vão a óbito, né? Foi o que aconteceu na Itália, foi o que aconteceu na Espanha, acontece nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, na Índia, isso não vai acabar, e a gente começou a popularizar o dímero, popularizar também o uso, mais do que a gente já conhecia, da heparina, comercialmente chamada de Clexane. Então, as anormalidades da coagulação foram descritas nesse brief report, né? E associadas a pacientes com coronavírus que tinham pneumonia e associando também a um prognóstico pior, né? O que é que eles mostraram nesse estudo? Mostraram muito bem. Eles fizeram uma comparação de pacientes que tinham COVID, e aqui vocês vão notar os sobreviventes com doença grave estão em azul, certo? E os verdes são os pacientes que não sobreviveram, foram os que morreram. Então, a primeira coisa que a gente destaca é que todos os que morreram, podem observar, tinham níveis de protombina altíssimo, então já apresenta alterações de coagulação. Quando a gente pensa em dímero, olha que coisa gigante, aí eu vou traduzir em números para vocês. Comparando um paciente que sobreviveu, que chegou a dímero, mesmo assim muito alto, níveis de 5.000, né, não chegando a 10.000, os pacientes que morreram, antes de morrer, eles apresentavam um dímero de até 20.000. Lembrando que o valor de referência é 400. Então, quando você tem 20.000 de dedímero, você tem trombo pelo corpo todo, ou você tem uma trombose maciça no pulmão, fato que vai impedir a função pulmonar e o paciente vai morrer se não receber suporte terapêutico, né? Então, isso foi gritante em todos os resultados da coagulação, se a gente analisar fibrinogênio, plaquetas alteradas, aumentou o TTPA, plaquetas baixas. Então, a gente tem vários exames de coagulação. Chama muita atenção para o dímero, né? Esse, sim, no estudo chamou essa atenção. E quando a gente viu um pouco mais sobre os pacientes que não sobreviveram, né? A gente viu algumas coisas que chamavam nossa atenção, e aí biomarcador hematológico, novamente, vocês têm que prestar atenção no hemograma, é que 7 desses pacientes estudados, né, dos 21, apresentavam plaquetas entre 100 e 50.000, não é um número tão pequeno, pensando que é 21, tá certo? E 5, que seria 23,8%, plaquetas abaixo de 5.000, né, 2 pontos abaixo de um valor normal, né? Em relação ao dímero, ele bota em pontos aqui, né, quer dizer, quantas vezes baixava o dímero, pensando que 85, né, um número gigante, só para mostrar a vocês, quase 100%, né, 85,7, quase 86% aqui, arredondando, né, tinham 3 vezes o valor de referência do dedímero quando comparado com os pacientes com o valor normal, né? Então, tinha dímero de 1.500, assim vai. Então, isso chama muita atenção da gente, alteração do tempo de protombina, às vezes até 6 vezes o valor de referência, aquele tempo de protombina que não coagula, isso já entra em critérios, né, pelas sociedades internacionais de coagulação intravascular disseminada. Como é que a gente vai manusear esses pacientes em termos de trombose, né? Ficou claro isso, que a gente precisava fazer dímero 2 ou 3 vezes, né, por dia, né, desses pacientes. Então, dímero é repetido, coisa que a gente não tinha, né? Antigamente, a gente fazia muito dímero só para pacientes que tinham suspeita de trombose venosa profunda. Então, a gente hoje está anticoagulando o paciente e monitorando com dímero, né? O tempo de protombina se você quer combinar anticoagulação, que não é tão comum, mas pode ser feita com Marevan, e as plaquetas, para a gente não ter muito prejuízo, que é heparina baixa plaqueta. Esses pacientes normalmente não sangram. Então, qual foi a grande recomendação do mundo todo? A gente hoje já sabe bastante trabalhar com isso. Não é um medicamento muito barato, que é heparina de baixo peso molecular, em todos os pacientes hospitalizados. Os pacientes que tinham tromboembolismo venoso tinham altos níveis de dedímero e deteriorização da função respiratória, e aí a gente começa a entrar, assim, com exames, com necessidade de exames de imagem e saber se esses pacientes estavam sangrando, né? Então, tomografia computadorizada, angiografia, ultrassonografia, principalmente não só de pulmão, mas de outros órgãos, tá certo? E aí a questão da anticoagulação e considerar se esses pacientes podem sangrar por anticoagulantes também. Bem, o tratamento anticoagulante no Brasil ficou muito claro, falando em termos de Brasil, melhorou muito a situação. A gente já conhecia isso da Espanha. Se a gente continuasse com aquele cenário da Espanha e da Itália inicial, a gente teria mais de 50% de óbito
desses pacientes. A gente não chegou a isso, em algum momento a gente chegou a 10% de óbito em alguns estados, em São Paulo ou em alguns outros estados, e a heparina foi a grande solução nos tempos da hidroxicloroquina, e que se mostrou uma droga totalmente ineficaz, e quem fez ivermectina, com todo respeito, também é uma droga antiparasitária que não serve para nenhum tipo de combate a um vírus, né? Claro, o prescritor ali, eu não condeno, porque o prescritor médico, ele tinha que fazer alguma coisa, e quando a gente está frente a uma epidemia, ele tem que tratar com o que ele tem. Só deixando muito claro que a gente não pode condenar os médicos, ele tem que tratar com a ferramenta, e eles trataram para depois entenderem que o tratamento era feito de outra forma, muito bem eficiente. Bem, algumas evoluções de tomografia computadorizada, algumas tomografias não mostrando lesão, algumas já com lesão, essas mais clássicas aqui, ó, que é a lesão de vidro fosco, é aquela lesão que a gente muitas vezes parece um pozinho fino, né? É o Journal of Internal Medicine, né? Foi uma publicação de abril, isso a gente já conhecia bastante. A tomografia é muito importante, né? Muito característica, ela faz uma lesão de vidro fosco como aqui, bilateral, você não consegue ver o outro lado da tomografia do pulmão, e isso reflete também a função pulmonar. A gente pega pacientes com esse tipo de lesão e esse tipo de lesão em F, que eles têm a função pulmonar muito deteriorada e a saturação muito baixa, certo? Aqui vem o grande dilema ainda de vocês poderiam fazer perguntas, que pelo menos a gente recebe mais de 200, 300 perguntas por dia, se ficar respondendo todas, né? A lógica dos nossos exames, e o Brasil foi um dos países que esperou um pouco para fazer teste rápido, era a questão da sensibilidade do teste, né? Primeiro, eu vou dar o depoimento dos nossos colegas médicos que os testes realmente são ineficazes para eles, né? Isso é o depoimento deles, eles não acreditam em teste rápido, né? Por mais que muitos solicitem, certo? Dos colegas biomédicos, farmacêuticos, de laboratório, muita confusão. Por quê? Quando o IgM deveria aumentar já na primeira semana, aqui pensando em 7 dias, né? E se permanecer no máximo até 35 dias, mas a gente já tem no meio do IgM aqui, na segunda semana, a soroconversão com IgG. No começo a gente não tinha isso, e teste rápido a gente também não tem muito isso, né? Conversando com vários colegas que fazem isso diariamente, é um grande problema, né? A gente recebeu uma recomendação que a gente não pode liberar um teste rápido como indeterminado. Isso não ajuda em nada o médico, e muito menos o paciente que recebe esse tipo de resultado. A apreensão é muito grande, porque o paciente que teve contato, ele quer ter um resultado com IgG, e esse IgG nunca aparece. Então, em relação aos testes rápidos, realmente a gente tem uma sensibilidade ainda muito baixa, que podemos pensar que hoje é de 60%, para um teste viral ou um teste de imunocromatografia é muito baixo. Bem, então aí entrou a questão dos testes sorológicos. O CDC já alertava, de Atlanta, né, o CED, que os testes podem dar resultados errados, falsos negativos, né, foi o que aconteceu bastante, e aí a gente trabalha com a sensibilidade de 90% a 96%, 96% hoje chegando, e especificidade hoje muito boa já, 99%. O problema ainda é a sensibilidade dos testes. Para teste rápido, muito ruim, como já falei, e aí a gente entra num grande dilema, né? É um dilema que os erros são dos testes, os erros são dos kits, os erros são do tempo de experiência que a gente não tem, então de baixa sensibilidade, né? Então a gente não tem muito como manusear isso. O fato é que a gente tem que liberar um resultado, e já me deparei com algumas situações que o teste rápido deu negativo, o teste sorológico não dava nem IgM nem IgG, e quando fazia o teste que a gente vai falar agora, chamado de teste molecular, bem coletado em nasofaringe, que é essa recomendação do New England e de todas as sociedades, esse teste vinha assim como reagente, e esse teste molecular se tornou o gold standard, que é o padrão ouro, né? Esse realmente não dá erro, ele já consegue detectar no começo da doença até o final da doença, até em fases mais prolongadas, né? Se tornou protocolo. A boa notícia é que os testes, sejam eles por imunoquimiluminescência ou sorológicos, melhoraram. A gente começou a ter mais IgG
dando positivo, né? A sensibilidade melhorou e mais IgM, então a gente consegue hoje, com essa imunidade em rebanho, que era o que esperado no Brasil e no mundo todo, conseguir ter mais IgG. Não é? Mas isso não é garantia ainda de diagnóstico. Se você conseguir fazer um teste e ele dar positivo IgM, depois soro converter para IgG, seu paciente vai estar muito satisfeito. Se não, além do seu paciente estar insatisfeito, o médico vai estar furioso e continuando dizendo que seu teste não serve para nada, né? Em algumas vezes, né? O médico que trabalha clinicamente, um otorrino, pneumologista, infectologista, intensivista, por exemplo, né? Bem, aqui a gente falando de suporte, aí é um problema da COVID, eu peguei isso do Sonar, não, uma plataforma de concurso, mas achei muito boa, que é um organograma onde se fala de saturação de oxigênio. Eu comentei que a saturação de oxigênio tem que estar sempre acima de 95%. 94%, 93% não é uma saturação boa. Então, a gente começa a pensar em oximetria, né? Eu já falo logo de oximetria, porque isso aqui eu não estou falando tanto, estou seguindo um caminho de um procedimento mais invasivo, que é uma gasometria, que é feito mais em um ambiente hospitalar. Mas a oximetria a gente pode fazer não só em pacientes internados em UTI ou em pacientes mais graves, mas a gente pode fazer com muita facilidade em pacientes, até em casa, pessoas compram, mas a gente pode fazer em pacientes que são admitidos. Então, com a oximetria, facilitou, se a saturação não está baixa, não precisa suplementar esse paciente, ótimo, é o que a gente espera, nem sempre acontece. Se o paciente tem sinal de insuficiência respiratória ou síndrome de angústia respiratória, de angústia respiratória ou de qualquer outro transtorno respiratório, pense em intubação orotraqueal com respirador. E aí a gente começa a pensar com gasometria, não só com oximetria, porque o paciente está entubado, vai fazer mais gasometria, vai estar com oxímetro também, vou mostrar para vocês, quanto está essa saturação e quanto ele vai precisar de oxigênio, né? Por isso veio os respiradores, as compras de respiradores, que continuam ainda. E aqui, se ele tem uma pressão de 75, está muito mal. Se ele tem de 63, 75, está muito, 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 vai precisar de muito mais oxigênio, né? A gente está mostrando aqui máscara, vários catéter nasal, vários pontos aqui, e abaixo de 73 é um paciente muito grave, está saturando. Por incrível que pareça, só algum comentário, a gente já pegou pacientes com 75 chegando a um hospital, ou 63, não 63, mas chegando ao hospital, 63 não, mas 75 com a saturação muito baixa, isso visto por oximetria. Nessa linha, a Nihon Kohden trabalha com oxímetros, né, pioneira em trabalhos de monitorização em pacientes em unidade de terapia intensiva, como mostrado aqui, um paciente com intubação orotraqueal, tá certo? E aqui, ligado a não só a intubação, ele pode estar sendo monitorado com oxímetro, então a Nihon trabalha com oximetria e também com essa linha de cuidados em pacientes em CTI, né? Em unidade de terapia intensiva. E agora falando um pouco menos, né, sobre os tratamentos, né? Bem, os tratamentos mudaram, né? A gente tinha hidroxicloroquina, ivermectina, hoje não, a gente já começa a recebe um paciente, a primeira ideia é tratar com prednisona, metilprednisolona, que são corticoides. Por quê? Porque esses são são drogas imunossupressores e anti-inflamatórias, então resolvem em grande parte o problema da COVID, como a gente mostrou, que é o paciente hiperinflamado e o paciente que também tem dano imunológico. Como ele é imunossupressor, ele diminui a quantidade de anticorpo, e esses pacientes melhoram bastante. A azitromicina continua como protocolo e muito bem feito, porque ele previne, né, o paciente tem uma opção de evitar uma infecção bacteriana oportunista, tá certo? Outros antibióticos são utilizados, heparina de baixo peso molecular para profilaxia de trombose e imunoglobulina também como imunossupressor. Nada de hidroxicloroquina, nada de ivermectina, essas drogas não são funcionantes, fica à vontade quem é prescritor ou quem quiser ficar comprando droga, ou quem armazenou, parabéns, mas essas drogas não funcionam, né? E agora a gente já tem isso bem dado. O futuro bem, antivirais já não são futuro, eles começam a ser utilizados em mercado, alguns deles como Remdesivir, uma droga caríssima, a imunoterapia, eu vou comentar rapidamente, e a vacina, que a gente interroga quando, eu boto para cá, para essas setas. Antes da vacina, eu falo do Remdesivir, uma droga que foi agora, veio à tona agora com o tratamento de autoridades dos Estados Unidos, né? Já em maio a gente já tinha ideia de que o Remdesivir poderia ser eficaz contra a COVID, é uma droga muito cara, ela não cura pacientes, certo?
pode trazer melhores, e sempre vem a discussão, quando a gente usa esse tipo de droga, ela melhora que tipo de pacientes? Pacientes graves, mas normalmente pacientes leves. Bem, pacientes leves precisam de Remdesivir, uma droga caríssima, injetável? Não sei. Os anticorpos monoclonais, o tocilizumab, o inibidor da interleucina 6 e outras combinações, são medicamentos excelentes, caríssimos, a alimentação dele realmente é o preço que eu acho que pouca gente pode pagar. E as vacinas, eu trouxe essa charge aqui bem animada, que os pesquisadores correndo, né, com as suas ampolas aí, atrás de vacinas e com várias pesquisas, vários protocolos para saber quem chega primeiro. E quando eu boto os pesquisadores, eu boto as multinacionais aqui, como a Pfizer, a vacina encomendada da Oxford, né, que é a que o Brasil aposta tanto, é uma boa aposta, né, e outras também, né, a Regeneration aqui e outras indústrias farmacêuticas, essas 4 são as primeiras, e provavelmente, além dos governos do mundo todo comprarem, ninguém sabe quem vai comprar mais, comprar menos, tem isso também, como vai ser a vacinação, elas vão comercializar, a Pfizer já se pronunciou que vai vender vacina, e essas vacinas vão ser vendidas pagas, tá certo? Algumas não. E nosso sempre obrigado e contatos, né? Obrigado em várias línguas, né? Eu não consigo dizer todas, sempre um dia eu vou conseguir, né? Obrigado, graças, merci, thanks, né? E domo arigato. Obrigado, Fábio, obrigado, Márcio, obrigado, Vanessa, que está sempre em contato também comigo, né? Márcio. Obrigado mais uma vez aí, doutor, pela disponibilidade, né? Não, eu estou sempre disponível. E eu acho que hoje você é um dos profissionais da área de diagnóstico que está mais atualizado na questão de hematologia, né? Porque você tem muito contato com muitas instituições, né? Então, a gente conta sempre com você aí nessas excelentes aulas aí. E é muito enriquecedor aí para a gente aí também. Vamos preparar uma de... Vanessa andou conversando comigo, uma de hemograma e VHS. Vamos preparar alguma coisa aí. Vamos lá. Uma coisa, hemograma e VHS, depois a gente faz uma de leucemia, que o pessoal gosta, mas a de VHS eu já estou bolando alguma coisa aqui. Você já pensou no equipamento de hematologia que solta VHS junto com o equipamento? Sim. Você já pensou? É isso que eu já estou pensando. Deixa para a próxima. Essa é só... Fica como spoiler aí. É só spoiler mesmo. Traduzindo, pessoal, isso é só cenas dos próximos capítulos, só em português mesmo, né? Cenas dos próximos webinários, né? Programa com VHS em 3 minutos, eu acho que é impossível. Mas fica como spoiler aí, depois... Sabe, né? Quem sabe? Vindo da Nihon, nada é impossível com tecnologia japonesa. Agora eu queria falar muito, porque japonês, olha... Quem comprar aparelho japonês, pense assim, ó, pessoal, quando eu compro carro japonês da Honda, nunca dá defeito. Imagine um aparelho. Né? Eu mesmo já tive carro japonês e o negócio nunca quebra, né? Então é por aí, né? Tá certo. Obrigado mais uma vez, doutor. Um abraço, meu amigo Márcio, por todas as informações, sempre atualizado em livros, em celulares. O cara é um gênio. Até mais. Um abração. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E sigam a Nihon Coden nas redes sociais e fiquem por dentro de todo o nosso conteúdo e agenda de eventos. Em breve, traremos mais novidades. Até a próxima.